A gente, eu não aguento mais, sério, não tô aguentando mais. Tem em torno de 100 pessoas no meu WhatsApp, véi. É tanta gente que tá, por causa daquele vídeo evangélico que eu fiz. Mano, é tipo assim, é tanta gente falando as mesmas coisas, que Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. No final das contas, eles pegam e vêm dizer assim pra mim assim, que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Que eu tenho que me renunciar, que eu tenho que mudar, que eu tenho que, sabe, essas coisas todas. E eu fico pensando, velho, com tanta gente no meu Facebook, sabe, tentando fazer com que eu mude de ser quem eu sou, preocupado com minha homossexualidade. E eu fico pensando, cara, por que eles não vão para aquelas bocas de fumo ajudar aquelas pessoas viciadas em pedras? Eles sim precisam de ajuda, sabe? A minha vida... Eu levanto cedo, eu falo com Deus, eu durmo, eu falo com Deus, eu vou dirigir o carro, eu peço permissão para Deus dirigir para mim. Eu falo com Deus, às vezes minha vida falo mais de Deus do que uso mais de Deus, como se diz, às vezes eu tenho mais Deus do que algumas pessoas que estão na igreja, sabe? E é muita gente, cara, falando, e é sempre a mesma coisa, Tem gente tem uns pastores que montou acampamento. Ele tá arrumando já o tempo, já lá nos comentários. É incrível, velho. Os caras montou acampamento lá mesmo. Eles passam dia e noite lá nos comentários. E eu fico falando assim, as pessoas vão lá no meu WhatsApp, porque tá na página, pôr seguidores, e eles falam, você pediu você pediu uma explicação, porque você está indignado, e eu venho com a explicação. Deus te ama. E o que aquelas pessoas falou, aquilo lá são falsos profetas. Aí eu fico pensando, aí no final das contas eles pegam e falam assim pra mim, eles são falsos profetas, existe isso, no final do tempo vai ter muito. Aí no final eles pegam e falam, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Você tem que se renunciar, você tem que aceitar Jesus, não sei o quê, porque a homossexualidade não é de Deus. Então, olha gente, que sol mais lindo. Aí eu fico perguntando, sabe? Eles são falsos profetas e vocês então é o quê? Porque eles não são falsos profetas então, porque eles falam a verdade, abertamente, e não foi falso igual vocês estão sendo. Passando a mão na minha cabeça, Jesus te ama, eu também te amo, mas você tem que mudar. Não, ele simplesmente chegou e falou, Deus manda te falar que é pra você mudar, que Deus não gosta disso. Esse foi sincero comigo, entendeu? Mas vocês não. Deus te ama, mas não sei o quê, que Deus não sei o quê, que ele é falso profeta, mas você tem que mudar. Então ele simplesmente foi direto comigo, fazendo diferente que vocês estão fazendo. Não estou generalizando, porque tem umas pessoas que são muito boas, tem uns comentários que é muito bom mesmo, sabe? Porém, é complicado isso, sabe? Porque... Aí eu fico pensando, por que eles se preocupam tanto com as pessoas que é homossexual? Por que incomoda tanto eles, com tudo que está escrito na Bíblia? Parece que são 66 livros, né? E eles preocupam só com a homossexualidade dos outros, né? Em vez de estar ajudando as famílias carentes. Mas eu acabei de falar com uma mulher lá no WhatsApp, eu falei, por que você não vai ajudar as famílias carentes? Eu mesmo, eu ajudo. Instituição de caridade. Preocupa com isso e não comigo. Ela falou assim, fazer caridade não leva ao céu, não vai ajudar a sua alma. Gente, olha que sol mais lindo. Gente, mas vem cá, no meu WhatsApp, na minha vida, falar que eu tenho que mudar, que mulher com mulher, não sei o que, é errado. Preocupar com a vida dos outros, isso vai te levar ao céu? Fico pensando, sabe? Que eles é preocupado muito que a gente tem que ir pro céu. Que a gente tem que ir pro céu, que é pra ir pro céu, que é pra ir pro céu. E aí eu fico pensando assim, mano, fiz um levantamento, sabe? Gente, eu não tô julgando ninguém, entendeu? É porque eu não aguento. Tem muita gente. Tá, eu postei, então eu também tenho que aguentar, né? Mas eu fiz um desabafo do que tava acontecendo comigo, sabe? Mas aí eu fico pensando assim, eu morrer, Deus me livre e guarde, chego lá no céu, né? Eu chego lá no céu e Deus vai falar pra mim, minha filha, o negócio é o seguinte, você tinha um coração bom, você ajuda a instituição de caridade, falava comigo o tempo todo, tudo você pedia permissão pra mim. Porém, você vai para aquela fila ali da fogueira, do Satanás, pro inferno, porque você deitava-se com uma mulher. Você não fazia mal para ninguém, minha filha, entendeu? Mas lá no quatro paredes, na qual não incomodava ninguém, a não ser os meus filhos evangélicos, você incomodava as pessoas evangélicas, então incomodava a mim também. Então você vai lá
Vamos supor, ó, presta atenção no que eu tô falando. E aí eu morri, um exemplo, e eu vou chegar lá no céu e Jesus vai falar para mim se era bom e tal, mas você vai queimar no inferno porque você deitava com mulher. Aí eu vi um caso de um cara e que eu fiquei pensando, sabe? Ele matou uma filha estrupada de 6 meses, matou a mulher, a filha, estrupou a sobrinha e tentou matar, mas ela sobreviveu. E ele foi preso, é uma história bem antiga, ele foi preso e ele ficou 30 anos preso e saiu. Lá dentro da cadeia, ele passou para ser crente, virou pastor, saiu da cadeia, e isso que eu me interessou, que eu achei interessante, que ele virou pastor, entendeu? Aí ele virou pastor. Aí ele não morreu não, mas eu fiquei pensando, e quando ele morrer? Ele vai chegar lá no céu, e aí ele vai chegar lá e Deus vai falar para ele assim, meu filho, você matou umas pessoas, né? Interrompeu a vida de algumas pessoas, mas você aceitou Jesus como seu salvador, arrependeu dos seus pecados, e sua alma era um pouco sombrinha, você tinha inveja do seu irmão, que era mais bonito que você não ajudava, o dinheiro da igreja você comprava carro, mas você aceitou Jesus como seu salvador, então você vai para ali, para aquela fila ali, e aí você recebe ali a coroa de anjinho, e você vai para o céu, porque você aceitou Jesus como seu salvador. Mas se você tivesse deitado com o homem lá na terra, você ia para a fila daquela moça ali. Porque ela deitou com mulher, ela tinha uma alma muito boa, melhor do que a sua, mas ela deitou com mulher, não aceitou Jesus, então ela vai para o inferno. Como se arrependesse do pecado, as pessoas que ele matou fossem viver, né? Como se elas fossem viver de novo. E aí eu falei essa história para uma mulher, uma que estava me torrando as paciências lá no... Saiu o sol. E aí eu falei para ela, sabe o que ela me disse? Caridade não leva ao céu. Caridade não leva ao céu, não arruma sua alma. O que arruma sua alma é você deixar de ser lésbica. Porque esse ato, sim, vai te levar para o inferno. A minha sorte é que eu sou muito bom, muito bem centrado na minha vida. Imagine se eu fosse uma pessoa fraca, eu iria estar com depressão agora. Mas não, muito pelo contrário, eu estou mais forte cada vez mais. E eu fico pensando, e muitas, milhares de pessoas falando, milhares não, mas ao menos mais de umas 50 eu vi falando que está orando por mim. E eu também vou orar por vocês. Eu também vou orar por vocês, tá? Para Deus lá do céu, que não tem duas caras, porque ele morreu por mim, entendeu? Ele morreu pelos pecadores, ele morreu pelos enfermos, ele mandou o seu filho, eu falei errado, Deus não, Jesus, ele mandou o seu filho para vir aqui morrer por nós, os pecadores. E aí ele mandou um filho dele morrer por nós, e aí quando eu morrer, ele vai olhar para mim e vai falar, você vai pro inferno. Isso que é incrível, né, velho? Ele mandou o seu filho para vir morrer por mim, porque naquela época era pior. Você acha que hoje é difícil o preconceito? Você quer ver naquela época era fodido, entendeu? Naquela época era fodido. Mas aí, ele mandou o seu filho para vir cá, e aí quando eu morrer, ele que me ama tanto do jeito que vocês falam, gente, Deus, eu não tô falando do Senhor, eu tô falando do que as pessoas falam, com todo respeito. Mas ele me ama tanto, 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 que quando eu morrer, eu vou no inferno. E sabe o que a mulher me falou também agorinha? É muito, gente, é muito, tão coisas, que eu ia ficar 3 horas aqui. Eu falei isso, ela pegou e falou assim, sobre o senhor, que você disse que ele matou as pessoas, ele lá no céu tem galardão. Então ele vai pro céu, porque ele aceitou Jesus como seu salvador.